No Congresso, o presidente da Câmara, Hugo Motta, decidiu fazer sessões remotas nessa semana com a estratégia de reduzir a tensão e definir uma pauta, digamos, mais morna em meio a toda a discussão sobre a anistia. É assunto também para o João Pedro Melo, que está de volta com a gente. Fala aí a temperatura dos projetos, dos textos sobre a anistia. E é essa semana aqui em que o Hugo Motta tenta uma pauta um pouco mais tranquilinha, né, JP? É exatamente isso, viu, Sheila? A temperatura na capital do país, por conta desse texto da anistia, está altíssima, a gente não pode negar isso, mas o Hugo Motta está tentando colocar panos quentes na situação, principalmente porque fez essa sessão remota, adotou esse esquema de sessão remotas até o próximo dia 12, ou seja, os parlamentares não precisam estar aqui em Brasília para, de fato, marcarem presença. Podem usar aquele aplicativo, o Infoleg, para fazerem ou participarem das votações que vão ocorrer na Câmara dos Deputados. A ideia é exatamente esfriar ou diminuir a tensão diante desse cenário de julgamento de Jair Bolsonaro. E com isso, é preciso reduzir, segundo Motta, eventuais embates entre deputados aliados do ex-presidente e também a base governista. Por quê? Porque há uma pressão muito grande em cima de Hugo Motta para pautar o texto da anistia, principalmente diante desse julgamento de Jair Bolsonaro, e essas votações remotas têm a ideia de aliviar essa pressão para o presidente da Câmara. Ele, durante o 7 de setembro, foi interpelado pela ministra Gleisi Hoffmann se colocaria ou não esse texto em votação. Claro que Gleisi, preocupada diante de situações que acabaram surpreendendo o governo, fez essa pergunta ao Hugo Motta, e o Hugo Motta disse que não tinha a intenção de pautar essa matéria por agora, que a ideia era amadurecer esse texto para que, eventualmente, ele entrasse em votação. Gleisi Hoffmann já conversou com a base aliada ontem, inclusive com ministros da base aliada, para tentar articular ali uma forma de barrar esse texto. E essa é uma situação um tanto quanto delicada. Por quê? O que foi lembrado pela ministra? Daquela situação do IOF, que, por exemplo, tinha um acordo para que essa matéria não entrasse em votação, mas na calada da noite esse texto acabou sendo pautado e acabou sendo aprovado, surpreendendo o governo federal. Então, essa é uma situação, obviamente, que preocupa o governo, preocupa o Palácio do Planalto, e foi exatamente por isso que foi feita essa pergunta a Hugo Motta. Bom, diante disso agora, há essa expectativa de sessões remotas, mas a oposição garante que vai estar aqui na capital do país ao longo dessa semana, vai marcar presença e vai tentar conversar com Hugo Motta para articular formas desse texto entrar na pauta da Câmara dos Deputados. Tem que seja urgência para ser votada logo depois desse julgamento, ou seja, na semana que vem. E com relação ainda a esse tema da anistia, a gente destaca o seguinte: os parlamentares de oposição querem anistia total, né? Esse é o texto que está na Câmara dos Deputados, e no Senado a expectativa é de que trate apenas de dosimetria, ou seja, diminua as penas para aqueles condenados no 8 de janeiro, mas isso não valeria para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que a gente segue acompanhando por aqui. Essa semana teremos sessão remota. E aí, essa proposta que livraria a cara, diminuiria radicalmente penas como a do homem que sentou na cadeira do Alexandre de Moraes, a da mulher do batom, a da Fátima de Tubarão, que foi lá e interditou o banheiro do STF, todos esses voltariam para casa. Mas aí o que aconteceu? O bolsonarismo disse, não, esse não nos interessa. Porque nós dizemos a todos que a nossa intenção aqui é livrar a cara daqueles bagrinhos que participaram do 8 de janeiro, pobrezinhos, mas quando é proposto um texto que faz exatamente isso, mas deixa de fora os tubarões e o próprio ex-presidente, aí eles dizem que não serve. A anistia tem que ser para todo mundo. E aí fica essa guerra de palavras aí, com boas sacadas até, né? O Rogério Marinho, ao se referir à intenção do Alcolumbre de apresentar um texto alternativo, disse que duvidava, né? Esse texto aí é igual a orelha de freira, ninguém nunca viu. Haha, que ótima sacada. Mas aí, de sacada em sacada, faz um mês que o Congresso Nacional está debatendo única e exclusivamente o destino de uma pessoa. Está trabalhando em função de Jair Bolsonaro. Será anistiado? Não será anistiado? Até que ponto será anistiado? Será que pode? Será que não pode? Será que vai? Será que não vai? E o Senado, e o Congresso, e o STF? E cadê a votação da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, do fim da escala 6 por 1, das reformas, de maneiras de o Brasil enfrentar o tarifaço? Então, tanta coisa tá parada no Congresso enquanto a gente fica discutindo o sexo dos anjos, que não é uma pauta popular.
Tá? Todas as pesquisas mostram que o brasileiro está se lixando. A não ser, obviamente, nós jornalistas, né, que somos tarados por esse tipo de assunto, e aqueles mais, digamos, extremizados pela política, que só pensam nisso dia e noite, não tem ninguém preocupado com esse assunto. As pessoas querem colocar comida na mesa. Querem saber como é que vai ficar a economia brasileira, se a gente vai crescer, vai gerar emprego, se o Brasil vai conseguir enfrentar o tarifaço e o meu emprego está seguro com essas medidas que vêm dos Estados Unidos, que mais vêm. E nada disso é discutido. A gente está faz quase um mês discutindo única e exclusivamente do Congresso medidas casuísticas que podem mudar a cara da política no Brasil, podem aumentar a impunidade, podem diminuir o tempo da lei da ficha limpa por causa de um indivíduo. Um indivíduo que, por sinal, tentou dar um golpe de Estado nesse país.